Ministério das Finanças da China anunciou hoje pela manhã que vai impor tarifas de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos, em retaliação à tarifa extra sobre importações chinesas que chegam aos Estados Unidos, o que... O Ministério das Finanças da China anunciou hoje pela manhã que vai impor tarifas de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos, em retaliação à tarifa extra sobre importações chinesas que chegam aos Estados Unidos, o que elevou a alíquota total do país asiático para 104%, e chupa essa manga. Um porta-voz do Ministério das Relações Internacionais da China disse, aspas, traduzo aspas, se os Estados Unidos realmente quiserem resolver o problema por meio do diálogo e da negociação, devem adotar uma postura de igualdade, respeito e benefício mútuo. Fecho aspas. Gostaram do meu mandarim? Também hoje, a União Europeia aprovou o primeiro pacote de medidas retaliatórias aos norte-americanos com tarifas de 25% sobre diversos produtos. Eu acho interessante que as retaliações, né, a retaliação da Europa foi em taxar os Estados Unidos aquilo que ela já taxava, praticamente. Né? E aí, Luiz Antônio, isso está influenciando esse vai e vem do dólar? Com certeza. Na verdade, é a mais, tá, Pavinato? Esses 25% é a mais que a União Europeia vai sobretaxar sobre os Estados Unidos. Tudo que a gente fala aqui é a mais. Ah, tá. A União Europeia sobretaxava em média quantos Estados Unidos? 20%. 20%. Aí o Trump pôs quanto para a União Europeia? 20%. 20%. Ele que está fazendo o Trump, ele só tinha 2%. Ele só cobrava 2% de imposto do que vinha na União Europeia, era isso? Quase nada. Exato, da União Europeia sim. Da China, é importante. Aí ele deixou igual, aí agora eles põem o dobro e falam que é reciprocidade onde? Exato. É importante explicar o da China. Da China é o seguinte, antes disso tudo acontecer, 1º de janeiro, né, o Trump não tinha nem assumido ainda. Quanto os Estados Unidos cobravam da China? 20%. Quanto a China cobrava dos Estados Unidos? 21%. Não era 67%? Não. Então era 20% dos Estados Unidos, 21% a China. Era praticamente igual. Só que mesmo cobrando praticamente igual, só a China praticamente vendia para os Estados Unidos. Então o déficit era muito grande. Aí o Trump falou, bom, não dá, eu preciso elevar. E aí ele primeiro elevou em 20% em fevereiro. A China não fez nada. Agora ele veio com mais 34%. A China falou, opa, também 34%. O Trump veio, então mais 50%. A China, então mais 50%. Então é isso. Em resumo, além dos 20% que cada um já sobretaxava o outro, neste momento os Estados Unidos acrescentaram 104% e a China 84%. Estão equilibrados então os dois? Não, a China cobra 20% a menos dos Estados Unidos. Só que isso não é problema, porque a China quase não compra nada, os Estados Unidos compra soja. Os americanos que compram tudo da China. Esse é o ponto. Agora, e o real no meio dessa história? Porque assim, eu imagino o seguinte... Se eu fosse ministro da Economia, o que eu faria? Tendo vergonha na cara. Tendo vergonha na cara. É importante que se diga, vergonha na cara é importante. Uma vez que está todo mundo com essas tarifas loucas com os Estados Unidos e o Brasil ficou só com 10%, eu já teria um mapa de todos os produtos que os Estados Unidos consomem e são produzidos pela China e pela União Europeia e faria o BNDES financiar investimento na produção desses produtos. Né? Perfeito. Ao invés de ficar falando de dupla penetração, porque retaliação no Brasil tem que abaixar imposto. Por que o real está volátil nisso tudo? Porque o real é uma moeda de país emergente, né? Nós somos eternamente um país emergente. Quando dá pânico no mundo, qual é o problema hoje, Pavinato? Essa guerra China-Estados Unidos vai jogar o mundo numa recessão. Quando o mundo tem ameaça de recessão, todo mundo tira dinheiro de país pobre, emergente, como o Brasil, e compra dólar. Então, naturalmente, o preço do dólar no Brasil sobe. É um efeito, assim, pânico. Na dúvida, eu compro o dólar.
O mundo inteiro faz isso. Então, está saindo dinheiro do Brasil e indo para os Estados Unidos. Por isso que o preço do dólar subiu. Agora, repare, em meia hora despencou 11 centavos, porque o mercado está completamente maluco. E a pergunta é, quanto vale hoje um dólar? De verdade. $1. É 5,60? $1 vale $1. No Brasil, quanto vale? $1 vale $1. É difícil precificar. Então, 5,90 tá barato ou tá caro? Impossível dizer. Impossível. Uau. Olha, que coisa, hein? Eu queria trazer algumas coisas aqui que eu, a respeito dessa matéria, até queria ver fala de outra coisa, opinião nada a ver. do terceira série aqui. Que é o seguinte, o Milei, que também foi taxado em 10%. Isso. Correto? Correto. Argentina. Está em conversas com os Estados Unidos para chegar aí talvez até no 0-0. Sim. Ficar sem a taxa. O nosso governo, o governo Lula, não tem diálogo com o governo Trump. Mas eu vi uma entrevista do Felipe Barros, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, dizendo que está havendo uma tentativa de diplomacia parlamentar em que os nossos parlamentares da comissão estão em conversas com parlamentares da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional e também com alguns integrantes da Secretaria de Estado, dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso é verdade? Sim, eu vi ele Porque falando. isso me decepciona. Ele falando. Isso me decepciona, sabe por quê? Porque essa comissão, ela poderia estar fazendo essa lista que o Haddad não vai fazer. Não, mas ele deu essa entrevista, se não me engano, para a Folha, informando esse... Hã? O que ele quer? Porque a entrevista dizendo que ele está se reunindo. O que ele quer? Ele quer, eu imagino a mesma coisa que o Milei está fazendo, entrar numa negociação para baixar a taxa de 10% que foi colocada ao Brasil. Piorou, vai piorar ainda. Ele vai convencer o Haddad... O Milei conseguiu isso porque o Milei tem um diálogo direto com o Trump. Sim. E aí eles vão chegar a um acordo porque ele vai simplesmente liberar as fronteiras argentinas para os Estados Unidos, vai dar a reciprocidade. Ou seja, eu não vejo em que isso que é essa ação do Felipe Barros, possa trazer Barros, alguma coisa para nós. Que é o presidente hoje, Então, até perde o Trump, porque ele acaba dando força para um governo que está abrindo as portas para a China. Mas é a notícia. A nossa Comissão de Relações Exteriores do Congresso está nessa empreitada. É a melhor comissão de frente de escola de samba, ala das baianas. E lembrando que a China, Pavinato, é a maior detentora de títulos da dívida pública americana e também privada. Ou seja, se eles resolverem liquidar esses títulos, aí a gente realmente vai para um buraco. Mas esse discurso do Trump é o discurso da eleição. Ele falou isso na eleição que faria. E essa opção dos Estados Unidos de não tarifar, todos tarifam ele não foi uma opção americana. Agora o Trump viu isso e falou, é injusto, mas tanto que está sendo vendido que vai ser uma crise, porque não dá para cravar que vai dar certo. Pode dar certo num primeiro momento, mas ao mesmo tempo fechar a economia sempre no longo prazo tende a dar errado, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta para o Arthur, é possível? Claro que sim. Arthur, na lógica da política externa de um de outro, para a China, ela tem um fator tempo que é positivo para ela. Por qual razão? Porque ela tem um governo autoritário, ela tem um regime autoritário, na realidade. Já os Estados Unidos, não, ele vai sofrer pressão interna da população americana. Qual é a possibilidade dos Estados Unidos terem um avanço se o Trump tem uma estratégia clara, porque o tempo favorece a China e não os Estados Unidos? O que significa os investimentos que o governo americano está fazendo em criptoativos agora? Tem a ver com uma tentativa de produzir um colchão, já pensando numa porrada que ele pode trazer de uma crise internacional? Sim, principalmente se houver um ataque contra o dólar. Agora, do ponto de vista prático, os Estados Unidos, na minha opinião, tem mais a perder do que a China. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma economia aberta, é o setor privado que produz. Então quem vai perder dinheiro? As empresas e os trabalhadores. Na China, o que eles perderem é o governo que está perdendo. O governo emite moeda. Eles simplesmente fabricam mais moedas, valoriza a moeda chinesa e vida que segue. Então quem vai sair perdendo mais são os Estados Unidos. Qual é a aposta do Trump? Que daqui a alguns anos ele vai conseguir atrair muito investimento, vai fortalecer novamente a indústria americana e vai ganhar a guerra tecnológica. Porque por trás disso, Pavina, o que está em jogo aqui? Não é a guerra comercial, é quem vai mandar no mundo nos próximos 100 anos em termos de tecnologia. É uma nova corrente. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.